Olá, Pai Senhor Jesus, eu, Pastor Luiz Marcelo, da Igreja Restauração Mundial, mais uma vez. Queria deixar mais uma reflexão para todos nós. Hoje eu quero deixar com vocês, no livro de Mateus, ou Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, e o verso de número 28, diz assim, ó: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Essa passagem ela é muito conhecida de todos nós. Jesus ele anda por cima das águas. Jesus ele acaba de multiplicar os pães e ele dá ordem aos discípulos para que eles entrem no barco e Jesus vai para o monte orar. Mais uma vez, falar aqui acerca de oração. O texto vai dizer que Jesus despede toda a multidão, pede para que os discípulos entrem no barco e passe para o outro lado, e Jesus vai para o monte orar. Você viu que o mestre deixou para nós como exemplo a oração. Mais uma vez eu queria dizer como está a sua vida de oração. Você tem orado? Eu sei que não é fácil, que todas as vezes que nós vamos orar, nós estamos colocando uma grande batalha espiritual. Pois é isso que nós estamos. Nós precisamos nos conscientizar disto. A nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Pois é assim que Paulo diz na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, as potestades, o governo maligno ou das trevas. A nossa luta é contra o nosso arqui-inimigo, o diabo. E nós só vencemos em oração. Então Jesus ele faz a multiplicação dos pães, despede toda a multidão, diz aos seus discípulos para que eles entram no barco e vai para o outro lado, e Jesus vai para o monte orar. Olha que coisa extraordinária. O próprio Deus indo orar. Se ele é Deus, para que ele foi orar? Ele só foi orar para deixar isso para a gente como exemplo. Tá? Que no momento de dificuldade, nós temos que orar. Se nós queremos viver coisas grandes e coisas extraordinárias da parte de Deus, é preciso uma vida de oração. Quando Jesus ele está orando, na quarta vigília, lá para 5 horas da manhã, quase 4h30, Jesus ele vê o barco dos discípulos em alto mar e está sendo açoitado pelas ondas que estavam furiosas e o vento forte. E o texto vai dizer que o barco estava quase indo a pique. Por quê? Porque as ondas batiam com ímpeto sobre os seus barcos. E os discípulos se desesperaram. E eles viam que o barco ia se espedaçar e todos iam morrer entre o mar da Galileia. Mas Jesus estava olhando. Então nós aprendemos aqui também uma lição. Quando as ondas da vida e o vento forte contrário soprar o seu barco e as ondas bater com ímpeto sobre o seu barco, não se preocupe, Jesus está te vendo. A impressão que nós temos quando nós estamos em meio ao alto mar é que nós estamos sozinhos. As nossas forças carnais, as nossas habilidades não podem nos tirar do meio do furacão. Era assim com os discípulos, embora eles tinham muita habilidade em questão do remo, em questão do mar. Mas o mar daquele dia, aquela tempestade era diferente. Eles já não estavam mais aguentando remar. Mas Jesus estava do monte olhando ele. Deus nunca te perdeu de vista. Você precisa guardar essa palavra. Deus nunca te perdeu de vista e nem vai te perder. Porque Deus tem um chamado sobre a sua vida. E Deus tem um cuidado especial por você. Pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho. É importante que você guarde isso no teu coração e que você confie em Deus. Às vezes nós confiamos em tantas pessoas, confiamos nos nossos pais, que é natural, confiamos às vezes em amigos e muitas vezes nós não confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador do céu e da terra, no Deus que nos criou e que conhece até os nossos pensamentos. É importante que você entregue a sua vida ao Senhor. É importante que você entregue a direção do teu barco para o Senhor. Deus ele está te vendo. Nesse grande mar furioso,
Os olhos de Deus estão postos sobre a sua vida. Porque Jesus estava vendo os discípulos sendo açoitados pelas ondas. Aí vai dizer que depois da oração, Jesus tinha que chegar até a eles. Mas não tinha barco. O que o mestre fez? Ele levantou a orla dos seus vestidos e começou a andar sobre as águas. Você pode imaginar essa cena? Jesus Cristo andando sobre as águas, depois de um período de oração. Olha o que a oração pode fazer em minha vida e em sua vida. Coisas grandes, não terrenas. Coisas celestiais. Coisas extraordinárias da parte de Deus, depois de um período de oração. Essa porta que você almeja, que é impossível, ela pode se abrir depois de um período de oração. Talvez a sua família que está passando alguma dificuldade, o Senhor pode colocar as coisas no lugar depois de um período de oração. Jesus veio andando sobre as águas e o povo era muito místico. Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles se assustam, pensando que Jesus era um fantasma. E logo então eles começam a gritar. E Jesus acalma eles dizendo, não, calma, sou eu. Aí Pedro sempre foi mais afoito e falou, mestre, se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou, venha. Então nós temos uma grande lição aqui com Pedro. Pedro ele sai do seu lugar de possibilidade, porque o casco daquele barco, ele tinha os seus pés firmes em um lugar de estabilidade, para ir para um mar de impossibilidade. Então Pedro ele não duvida, quando o mestre o chama, ele sai do seu lugar de conforto para ir para as águas da impossibilidade. Ele não sabia o que esperava, mas ele sabia que Cristo estava o chamando. Quem sabe você, hoje não é dia de você sair, talvez desse lugar de estabilidade, talvez desse conforto, para viver o sobrenatural na tua vida, sobre a voz de Deus, não sobre a voz do homem. Mas quando você entender a voz de Deus te chamar, você precisa acreditar e ir nesse mar de impossibilidade, porque Deus ele vai te garantir a vitória. Pedro ele anda sobre as águas, por algum instante ele vacila, a fé dele ela baixa o nível por conta do vento. Pedro começa a olhar para o vento e com isso a fé dele é abalada. Talvez a sua fé está sendo abalada por conta disso, por conta das distrações que você fica olhando ao seu redor. Foca os seus olhos ao Senhor e assim a sua fé ela não vai ser atingida. Mas quando Pedro estava afundando, Jesus estava tão pertinho de Pedro que estendeu as mãos e colocou Pedro novamente sobre as águas e voltou com Pedro para o barco. Guarda essa lição. Jesus ele está te vendo. Jesus ele não te abandonou. Deus te abençoe.